Fala galera, beleza? Quem tá aqui com vocês é o Pedro e nós estamos começando mais um giro de notícias do Leão. E no nosso vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o zagueiro Kaká, sobre a partida entre Vitória e Bahia de Feira pelo Campeonato Baiano. Estaremos falando do lateral esquerdo Jamerson, estaremos falando do português Rubem Ismael. Você lembra dele? Fica aqui nesse vídeo para você poder saber o que eu vou falar sobre ele. Nós estaremos falando também sobre a partida entre Botafogo e Vitória. Nós estaremos falando um pouco sobre um jogador da base da equipe do Vitória. Fica aqui para você poder ver também. Eu estarei trazendo um dado para você, sobre o Brasileirão, que inclui o Vitória. Estaremos falando também, galera, sobre a arbitragem da partida entre Vitória e Bahia de Feira. Então fica aqui nesse vídeo para você não perder nada. Mas antes de eu começar o nosso vídeo, eu queria pedir, galera, que você deixasse seu like, se inscrevesse aqui no meu canal, comentasse e compartilhasse, que é para a plataforma entregar meu vídeo para mais pessoas. E se você puder também, ative o sininho das notificações. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Galera, vamos falar sobre a situação do zagueiro Kaká. Como está a situação do Kaká no momento? Vai melar? Vamos lá. Até o momento que eu gravo esse vídeo, a negociação ela continua no mesmo estado. O Kaká segue acertado com a equipe do Vitória. Mas o setorista do Santos, Lucas Mussetti, ele trouxe que a equipe do Santos está avaliando junto com o treinador Juan Pablo Vojvoda o Kaká. E que se o Juan Pablo Vojvoda der o aval da contratação, o Santos irá tentar atravessar as negociações do Vitória com o Kaká e com o Corinthians. Então é essa situação que está aí no momento. Então o Vitória tem que correr para poder fazer os trâmites burocráticos para poder assinar com o zagueiro Kaká. E, galera, o Vitória é uma equipe que perde muito jogador por falta de rapidez para assinar. Foi assim, com alguns jogadores que vocês podem muito bem lembrar aí, porque não foram poucos. Então o Vitória tem que correr aí se não quiser perder o nome do zagueiro Kaká. Porque o Kaká, ele foi um zagueiro que teve um nome mais impactante entre a torcida, nos últimos tempos. Um pouco até mais que o Kusevich, porque o Fortaleza foi rebaixado. Então o Kusevich não vinha com um nome muito bem agradável para a torcida. E já o Kaká não. O Kaká estava no Corinthians, jogou 31 jogos na temporada. O Kaká também, galera, ele conseguiu ter 79 minutos de média em campo jogadas, então era o nome que mais impactava um pouco. Então o Vitória tem que correr para que não perca o zagueiro Kaká para a equipe do Santos. Vamos falar agora, galera, sobre a partida entre Vitória e Bahia de Feira pela 8ª rodada do Campeonato Baiano de 2026. Porque a Federação Baiana de Futebol, a FBF, confirmou a alteração do horário da partida, que seria entre Vitória e Bahia de Feira, que seria no horário de 21h30, no dia 18, quarta-feira de cinzas. Mas agora será 19h15, também na quarta-feira de cinzas. Então esse é o novo horário da partida, 19h15. Galera, o lateral esquerdo Jamerson, ele foi liberado pelo departamento médico, está recuperado da lesão que ele teve no tornozelo, que ele sentiu algumas dores, e estará à disposição do técnico Jair Ventura para poder jogar contra a equipe do Bahia de Feira no dia 18, na quarta-feira de cinzas. Então, o lateral esquerdo Jamerson já está recuperado. Nós vamos falar agora sobre o volante português Rubem Ismael, de 26 anos de idade. Porque, galera, ele é um volante que ele veio naquela leva de gringos do Gustavo Vieira. Você lembra que o Gustavo Vieira trouxe o Kiki Sabério, o Aitor Cantala Pedra, o Rubem Rodrigues e também veio o Rubem Ismael. E nisso que ele veio, ele jogou 17 minutos contra o Palmeiras e eu achei uma boa estreia dele, mas depois daquilo, ele acabou sofrendo uma pequena lesão no joelho e teve que fazer uma artroscopia. E quando ele estava voltando no treino, ele acabou sofrendo um rompimento do ligamento cruzado anterior, um LCA. E disso ele ficou fora toda a temporada e só deve voltar no meio do ano. Mas a Ascom do Vitória divulgou que o atleta avançou nas recuperações e agora faz trabalho de recuperação na academia
do Vitória, faz trabalho de fortalecimento físico especificamente. Então, é nesse estágio que está a recuperação do Rubem Ismael. No início do ano, o presidente Fábio Mota disse que o Rubem Ismael poderia estar voltando de maio para junho. Então, deve ser meio por aí, né? 12 meses fora. Então, vamos agora estar passando para a próxima informação do nosso vídeo. O jogo entre Botafogo e Vitória foi oficialmente adiado pela CBF, porque o Botafogo entra em campo pela pré-Libertadores e, possivelmente, se o Bahia passar na pré-Libertadores, o jogo entre Bahia e Vitória na Fonte Nova também será adiado e Vitória provavelmente só voltará a campo no Brasileirão no dia 14 de março, no Barradão, contra a equipe do Atlético Mineiro. Então essa é a situação aí do jogo entre Botafogo e Vitória. Galera, o lateral esquerdo Felipe Vieira, ele rescindiu o contrato com a equipe do Vitória, não é mais jogador da equipe do Vitória, teve sua rescisão de contrato publicada no BID oficialmente, não é mais jogador do Vitória. O atleta vai rumo ao Botafogo de São Paulo. Então, desejar sorte ao Felipe Vieira, que ele venha ter um sucesso no prosseguimento de sua carreira. Galera, vamos estar trazendo agora para vocês a arbitragem da partida entre Vitória e Bahia de Feira pela 8ª rodada do Campeonato Baiano de 2026. O árbitro é o Emerson Ricardo, o assistente número 1 é o Alessandro Álvaro Rocha Matos, o assistente número 2 é o Paulo de Tarso Bragada Gussen e o quarto árbitro é o Edivan Lima Silva. Então essa é a arbitragem da partida entre Vitória e Bahia de Feira, lembrando que não tem VAR. Então, galera, vamos falar agora sobre a base do Esporte Clube Vitória. Por quê? Porque o goleiro Ezequiel, de 19 anos, da base da equipe do Vitória, ele renovou seu contrato até 2029 com a equipe rubro-negra e oficialmente teve seu contrato publicado no BID renovado até 2029. O Ezequiel se destacou na Copinha e para mim tem grande potencial. Então vamos falar agora sobre o próximo tópico da base, que é o Brasileirão Sub-20, porque a equipe Sub-20 do Vitória estreia dia 21, no sábado, do Brasileirão Série A Sub-20, contra a equipe do Criciúma do Brasileirão, no estádio de Pituaçu, e será no Pituaçu onde o Vitória irá mandar seus jogos no Brasileirão Série A Sub-20. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal. Fiquem todos com Deus, compartilhe demais esse vídeo. Valeu e tchau!